Boa noite a todos. Eu sou voluntário da ACIPEC, a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e hoje nós estamos realizando a APROSIM, que é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, do dia 24 de julho de 2023. Essa prática é realizada desde 2003. Falar um pouco mais sobre a APROSIM, né? Você pode participar conosco da APROSIM, né? Você pode atuar como mini peça nesse maxi mecanismo interassistencial. Para isso, você vai fazer dois cursos. Você vai entrar na nossa lojinha do Evolua App, tá? Onde você pode comprar nossos livros, pode comprar nossos cursos. Temos mais de 30 cursos sobre Conscienciologia. O endereço está aqui. Você pode dar pausa para ver o endereço, tá? E participar conosco. São dois cursos, um de Introdução à Conscienciologia e outro de Reurbanizações Extrafísicas, tá ok? Bom, nós temos uma frase do dia todas as segundas-feiras no nosso grupo, onde os aproximadores podem discutir e falar sobre a frase. A frase de hoje é bem pequena. Assistir a alguém é multiplicar a fraternidade, né? Do Léxico de Orto Pensatas. O léxico é esse compêndio de livros que foi escrito pelo professor Valdo Vieira. Ok, eu também peço a opinião, né, dos nossos aproximadores. Eles põem no grupo, eu vou ler algumas aqui. A Silvia: a assistência começa com acolhimento fraterno às consciências. O Tiago: a fraternidade e assistência é a base das sociedades mais evoluídas. Fazendo assistência, entramos na mesma sintonia e contribuímos para a construção de um futuro mais fraterno. O Walter: evoluir é aumentar os fatores de multiplicação da interassistencialidade. O G: assistência, a oportunidade valiosa que deve ser encarada com amor. O Gotardo falou: boa tarde, o fraternismo começa com assistência. A princípio estarei presencialmente. Ele está lá com os nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo. Cíntia: a fraternidade é evidenciada na assistência ao próximo. Essa foi a opinião dos nossos aproximadores que estão, que podem fazer a qualquer momento. Eles põem no nosso grupo, eu recorto aqui para a gente ver. E eu vou fazer alguns avisos. Aqui está o nosso PUD, Portão Único Digital. Você pode dar pause e com a sua câmera você lê esse código e você será direcionado para a nossa lojinha, que eu já falei para vocês. Vocês podem comprar nossos livros sobre Conscienciologia. Temos aqui a chamada para o terceiro CIPAR, Congresso Internacional de Para-Reurbanologia. Também temos aqui o QR Code, que você pode dar pausa com a sua câmera, ler esse código, onde você vai pegar informações de como mandar seus artigos, né? Como participar desse congresso. Estamos tendo nas quintas-feiras o projeto Conscienciologia no Cotidiano, toda quinta-feira. E o curso que está em evidência agora é Qualificação da Assistência. Já aconteceu no dia 6, 13 e 20, vai acontecer agora dia 27, né? Esses são os assuntos, né? Entre eles, identificação dos grupos assistenciais, disponibilidade assistencial, segurança assistencial, né? Você entra na nossa lojinha e você vai poder ter acesso a esses cursos, tá? Por um preço módico, tá? Nós vamos, eu vou chamar o pessoal que já está entrando aqui nessa videoconferência. A ProSim começa às 18h50, vai até 20 horas e 5 minutos, onde nós nos reunimos nessa videoconferência e gravamos relatos, sincronicidades, fenômenos. Aqui estão os aproximadores que participam da CIPEC. Uma boa parte está em São Paulo, Jundiaí, e os demais, assim como eu, estão remotamente em outros estados. Eu sou de Brasília. Eu vou chamá-los aqui, só um instantinho. Ok, pessoal, nós vamos passar para os aproximadores que estão em Jundiaí e São Paulo. Eles vão fazer os relatos deles primeiro. Tânia, pode assumir daí? Tá ok.
Olá, pessoal, boa noite a todos. Por aqui eu fiz uma boa preparação, já senti o aproximar, ele estava repleto de consciexes. Nossa, mas era muito, parecia uma, sabe, aquela fileira assim, um em cima do outro, mas era muitas consciências. Eu troquei o arco com a Zaide, aplicando na Zaide, eu senti uma energia quente, elas saíam assim, fluíam pelas minhas mãos, em grande quantidade, passando por todo o soma da Zaide, recebendo uma energia quente. Eu tive a percepção de um amparador bem alto que estava atrás da Zaide. Ele usava essas roupas de, acho que eram árabes, né? Aquelas roupas compridas que tinha aquela coisa amarrada na cabeça, mas ele era bem grandão mesmo. No pilar, novamente os árabes estavam, né, no ambiente aqui, e também tinha, assim, eu tive uma visualização deles à distância, como se fosse uma festa, todos muito coloridos, eles cantavam, enfim, era bem bonito, assim, a energia estava bem contagiante, bem gostosa. E também o pilar, ele ficava assim, nas cores, que ia do amarelo ao laranja, era um degradê. Era muito forte essas cores aí, e elas emanavam uma energia vibrante, uma energia boa. Coloquei todos os assistidos, né, da noite, aqueles que já estavam também por aqui para serem assistidos, e percebi assim, novamente, o aproximário repleto de consciências. Na conexão com as centrais, a que eu mais tive percepção foi da fraternidade. Eu coloquei todos os governantes aqui no centro, e que haja mais fraternismo, né, entre eles, que eles sejam tocados por essa central. Depois da serenosfera, novamente eu pedi que essa luz também envolvesse a todos, essa energia, para que toquem esses corações vingativos, para que a serenosfera possa contagiar a todos com sua luz. Do bolsão, eu exteriorizei para o meu quadrante, que é a América do Sul, para o planeta como um todo e para a minha oficina, que é o meio ambiente. E no bolsão eu fiquei o tempo todinho exteriorizando, pedindo, né, que os amparadores utilizassem da melhor forma possível, não demais estivesse precisando. E me veio muito o presidente Putin, o chinês, o Biden e o Luiz Inácio do Brasil, para que eles sejam tocados com essa luz, para que haja mais serenidade e paz no planeta. E fiquei assim até o final. Estou me sentindo bem, fiz uma boa desassim, agradeço a todos, né, pelo campo, pelas energias, enfim, uma boa semana. Beijos, obrigada. Olá, boa noite a todos. Então, de um modo geral, a atividade foi meio parecida com a da Tânia, viu? Então, já na fase 1, eu percebi uma demanda assistencial muito grande, bastante consciex para assistência, e já no arco voltaico, recebendo do Gotardo, eu recebi um fluxo de energia muito grande no frontal, senti o meu nucal bastante quente, uma energia bastante agradável, descia pela minha coluna e ia até a planta dos pés. Foi um campo energético bastante fraterno, e eu agradeço aí essa emanação do Gotardo. Aplicando no Gotardo, eu percebi um fluxo de energia muito intenso,
penetrando no coronário do Gotardo e a cabeça toda dele expandindo e brilhando muito. Já na fase 3, na formação do ar, eu percebi também uma cor amarela levada ao tom de alaranjado ou dourado, que permanecia formando um anel em volta de todos os aproximadores. Na fase seguinte, na conexão com a central, nós percebemos antes, com a UFIEX, grupal da APROCIM, a presença de consciex para assistência, e antes de entrar na central da energia, eu já senti um fluxo energético bastante grande, que descia do alto e ia até meus plantochakras, e chegavam a aquecer toda essa região plantar. Já na central da fraternidade, eu senti a presença de uma equipe que se mostrou através de um clarão no campo e a intuição de que elas estariam ligadas à assistência, principalmente por conta da frase enfática de hoje, do fraternismo dentro do aspecto da interassistencialidade. Na central da verdade, eu pude perceber também uma equipe fazendo esclarecimento a nível de assistência às consciex presentes e, posteriormente, fiquei muito descoincidido até a fase 5, onde eu exteriorizei muita energia para a minha oficina, que é a área da saúde, e do meu quadrante, que é a América do Sul e a Antártida. Terminei muito bem, fiz uma boa desassimilação, retirei ectoplasma, me senti muito bem e muito agradecido por essa oportunidade de fazer assistência. Obrigado e boa semana. Tchau, tchau. Muito boa noite a todos, tudo bem? No início, eu senti como se fosse um feixe de luz, de energia, que envolvia todo o ambiente aqui. E me parecia estar exatamente vivendo no cosmos. Era uma energia muito boa, mas não era uma cor clara. Aplicando arco voltaico no Walter, né, eu de cara senti logo uma flor como se fosse uma flor tipo cone de luz violeta que saía do seu corono, do corono chakra. E muita energia nas mãos, né? E eu senti na mão esquerda como se alguém tivesse tocado minha mão esquerda. Eu cheguei a quase abrir os olhos porque eu senti um toque muito forte na parte traseira, assim, né? Muito calor, né? E parecia que alguém tinha tocado meus dedos. Aí. E recebendo, eu senti um feixe de luz de cor dourada, né? Saindo com muita força do meu fronto chakra. Era uma energia e dava um calor muito intenso na minha cabeça. A energia corria muito intensa. No pilar, eu não tive muita percepção, mas coloquei no campo todos os assistidos da noite. Na OFIEX, eu percebi um cosmo perfeito, né? Todo funcionando harmonicamente. Na energia, eu senti muita energia entrando pelo meu fronto e corono chakra, né? Da fraternidade, eu tive um sentimento de gratidão por acolher, pelo acolhimento e amparo às consciências, né? Eu acho que tem muito a ver com a frase do dia, né? Na das verdades, eu vi uma luz iluminando, né? Iluminando o espaço geográfico do Brasil, né? Trazendo muita luz para o Brasil. Né, dos planetas irmãos não tive nenhuma percepção. Os evoluciólogos me apareceu uma taça, uma grande taça que estava colhendo muita energia sendo captada do cosmos, né? Na serenosfera, o meu corpo estava muito energizado e parecia que eu estava flutuando, mas eu estava bem tranquilo e percebendo tudo. Em algumas das fases eu tive a percepção de um cão cor marrom claro, e algum felino, não sei se era tigre
onça ou leopardo, mas apareceu apenas uma imagem de um felino. No bolsão, eu estive presente o tempo todo, estava bem ciente e eu emanei bastante energia para o meu quadrante, que é a América do Sul, né? O Brasil em especial, meu grupo kármico familiar, e minha oficina, que é meio ambiente. Fiz uma boa desassim, estou muito bem energizado, desejo a todos uma excelente semana. Oi, boa noite a todos. Na primeira fase, na preparação, eu instalei o EV com facilidade, percebi que para mim estava tudo muito tranquilo. No arco voltaico, eu só fiquei exteriorizando, também tive a percepção que o campo estava bem movimentado de amparadores. Eram vários amparadores trabalhando em cada dupla. No pilar, eu montei primeiro o pilar em mim e depois junto ao grupo. E eu percebi que houve uma potencialização do campo energético. No centro do campo, eu mentalizei os pedidos de assistência. Nas conexões, eu simplesmente apaguei. No bolsão, eu voltei no início do bolsão, aliás, no finalzinho da serenosfera, e percebi que o campo ficou muito gelado. Nessa fase, tive muita exteriorização de ectoplasma pela garganta e pelo nariz. Essa fase também demorou mais que o normal, na minha percepção de tempo. Exteriorizei para os necessitados, para os doentes, os que sofrem dores físicas, dores emocionais, para os suicidas e moradores de rua. Em algum momento me veio à mente também para exteriorizar para os recém-nascidos abandonados e para as crianças moradoras de rua. Terminei muito bem, muito agradecida e desejo a todos vocês uma excelente semana. Obrigada. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico com a carne, primeiro eu recebi, senti uma energia muito forte e bem fraterna. E aplicando, procurei mandar as melhores energias para ela. No pilar se formou bem rápido. Na fase 4, dei uma pequena apagada. E no bolsão, só exteriorizei. Estou muito bem. Obrigado. Boa noite e boa semana a todos. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Bom, a minha atividade de hoje coincidiu com algumas outras aqui. Fiz a preparação na aplicação do arco voltaico. Eu percebi uma energia muito boa do Toninho, me senti super bem, que ele emanou para mim. Quando eu fui aplicar nele, me veio uma imagem, o que não é muito comum na hora de aplicar o arco. Era um homem que o joelho não o sustentou e ele caiu por conta do joelho. Depois, no pilar energético, depois que eu vi aquela explicação do Walter sobre o pilar, ficou muito fácil para eu perceber o pilar. Ele é mesmo assim um pilar, o que ele é mesmo. Dá para perceber aquela união do universo com a Terra, até o padrão pensênico meu, pelo menos, quando faço esse exercício, ele muda, é nítido que ele muda. É muito interessante, é muito bom. Na fase 4, eu fiquei descoincidida, e no bolsão, a percepção de um público grande, percepção de muita gente para assistência, muitos rostos passando pela minha frente, passando mesmo, como slides, assim, passa um, passa outro, e eu vi muitas, eu vou dizer flores, eu tive a impressão que eram flores o que eu via, pelo menos foi assim que eu decodifiquei, vamos dizer assim. E eu não tive essa percepção hoje, mas a Virgínia falou das crianças abandonadas. Ontem eu assisti um filme, a temática era essa: crianças abandonadas logo no nascimento ou um pouco maiores,
por conta de guerras e de recessões, de fome, coisas assim, crianças que eram deixadas para trás pelos pais. Talvez você tenha pego alguma coisa aí. É isso, pessoal. Boa semana a todos. Um grande beijo. Obrigada, Carla. Boa noite a todos. Eu também cheguei, já tive uma sensação muito boa aqui no Aproximare, muito gostoso. Ao iniciar a atividade, comecei a já movimentar a energia, de segundo já comecei a exteriorizar. E na hora de receber o arco voltaico da Tânia, foi muito bom, recebi uma energia muito gostosa, uma energia bem fraterna. E ao aplicar nela, eu tive assim uma sensação, quando eu cheguei perto dela, já me deu uma forte pontada na cabeça. Mas foi instantâneo, e já passou também, não tive mais nada. Aí apliquei para ela as melhores energias, e muito fraternismo e tudo de bom. No pilar, o pilar passava assim muito, muito, muito forte e muitas cores assim que eu nem defini direito as cores. Aí coloquei tudo os pedidos para assistência, mais algum, e muita consciência eram assistidas. E subia como se fosse assim, tivesse no meio do aproximário uma grande nave onde recolhia as consciências para tratamento. Na conexão da 4, eu não só acompanhei, mas não tive nenhuma percepção. E no bolsão, eu dediquei as melhores energias para a minha oficina, para todos os pedidos da noite, para a família e também para o Brasil, e para os políticos em geral. E pensei também muito nessas guerras que não têm fim, né? Nos dessomados nessa guerra, nos dessomados naquele terremoto que teve na Turquia e na Síria. Pensei também nas famílias que ficam desamparadas, crianças, e mandei para eles as melhores energias. Estou bem e tenho uma ótima semana. Muita gratidão por estar aqui mais um dia. Obrigada. Olá, Carlos. Por aqui a gente terminou. Tá joia, Tânia. Obrigado aí aos nossos aproximadores de Jundiaí, São Paulo, hoje com bastante quórum. Vamos dar início aqui, então. A Vali pode trazer seus relatos agora. Carlos, Ela não vai Silvia, você falar. pode trazer, então, seus relatos? eu ia falar que a Vali não ia falar. Ela está rouca. Tá bom, Quer que eu então. fale já, então? Por gentileza. Então tá, boa noite. Eu vou dar uma resumida que eu já escrevi muito. Eu segui todos os comandos, me mantive lúcida o tempo todo. Aí, na fase 2, ao aplicar na Vera, saía muita energia das minhas mãos, e ao mesmo tempo que eu exteriorizava, eu recebia. A impressão era que ela estava exteriorizando também. O campo estava tranquilo, sereno, fraterno, tinha muito amparo. Eu consegui ver uma névoa, que eu acho que é de Mené, né? E ao receber o padrão continuou o mesmo. Então, agradeço a Vera pelas boas energias. O campo estava o tempo inteiro quente, só esfriou bastante nos planetas irmãos. Eu tive algumas intuições na Central das Verdades e nos planetas irmãos. Na fase 5, eu coloquei os pedidos de assistência de novo, que eu já tinha colocado na fase 1. Exteriorizei energia para a minha oficina, que é a saúde de Jundiaí, para o meu quadrante, que é a América do Sul e a Antártida.
Fiz uma boa assim, estou bem, grata a todos e uma ótima semana. Vocês me ouviram? Ouviu. Obrigado, então, Silvia. As melhores energias, a boa semana. Obrigada, igualmente. Tá ok. Nosso amigo Gesrael, pode fazer seus relatos agora. Poxa, acabei de entrar na sala, você já me chamou. Boa noite a todos. Tudo bem? Vamos lá, na fase 1. A preparação passou muito rápida. Quando eu cheguei ao EV, essa fase acabou. Na fase 2, aplicando na Silvana, de início eu não consegui sentir a energia fluindo. Depois me deu um pulso no cardíaco e eu comecei a sentir, na verdade ela começou a fluir. Mas mesmo assim, com um pouco de dificuldade. Recebendo, a mesma coisa, de início também eu não senti, depois eu senti uma pressão na nuca, aí novamente um pulso de energia no cardíaco e, e aí então ativou o umbilical, que ficou pulsando até a chamada para o pilar. No pilar, eu senti o corpo energizado desde o laríngeo até o básico. O FIEX, muito barulho na minha barriga e, e várias fases e várias cenas e diálogos em todas as centrais dessa fase. No bolsão, apaguei umas 3 vezes, exteriorizando energia e senti muita energia fluindo de mim. Numa das cenas, alguma coisa com um lago redondo, bem redondinho mesmo. Me lembrou muito aquele trecho ali, aquele lago do final da Avenida Jundiaí, na rotatória. Eu voltei com a chamada para dizer assim e voltei a apagar novamente. Eu só voltei porque eu tenho um despertadorzinho aqui no celular, senão acho que eu estaria longe, hein? Mas foi isso. Estou muito bem. Uma excelente semana a todos. Bye, bye. Obrigado, Gê. Uma boa semana para você, as melhores energias. Cris, pode trazer seus relatos? Oi, posso sim. Eu percebi o campo escuro e já preparado. A troca com o Tiago, tanto ao exteriorizar quanto a receber, eu percebi energias bem fraternas. No Pilar, eu sintonizei com todo o grupo, mas não percebi nada do aproximário da CIPEC e vieram os assistidos. A partir desse momento, eu já comecei a ter muitos devaneios que se estenderam por toda a prática. Na fase 4 eu não lembro de ter ouvido evoluciólogos, de repente eu achei estranho que foi o serenosfero, falei, ué, pulou alguma coisa aí, eu que não prestei atenção, sei lá. Na fase 5 muita exteriorização de energias, eu tive vários apagões, mas a sensação que eu tinha, né, ao voltar desses apagões é que eu tinha estado com muita gente. Eu tive muito frio desde o início da Procin de hoje. Os assistidos vieram nessa fase, na fase 5, né, do Pilar, e também no Pilar. E o tempo para mim passou muito rápido hoje. Estou bem, muito agradecida aí a todos. Uma boa semana. Obrigado, Cris. Boa semana para você também. Andréia, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite a todos. Um pouquinho antes eu fiz a retirada manual do ectoplasma, pulsei todos os meus chakras magnos e eu senti o campo quente, bem quente,
E eu acabei, acho que, ficando sutil um pouco, e meu psicossoma, ele, nessa fase 1, ele deu uma subidinha, ele ficou um pouquinho acima, isso. Na fase 2 do arco, eu aplicando no professor Carlos, eu apliquei tinha um amparador que aplicou junto comigo. E eu percebia a psicosfera dele tranquila. E recebendo, o meu campo se expandiu assim. Daí me deu uma pequena alegria. E depois, a minha cabeça era uma luz e ela piscava. Na fase 3, os assistidos da noite vieram. Eles colocaram eles num meio e tudo sentadinho. E aí, depois, o chão foi cortado em volta deles e desceu. E aí, no que o chão desceu com eles, eu vi umas fumaça branca entre eles. Depois, eu vi um vaso de barro, só o vaso. Na fase 4, na UFIEX, tinha um aparelho, tipo de ar-condicionado, antigo, grandão, uma caixona, e ele fazia um barulho, sabe? E daí depois eu vi umas macas com pessoas dormindo. E alguém estava vigiando essas pessoas dormindo na maca. Na central de energia, eu vi um labirinto. Era do tamanho de uma pessoa. Sabe aquele labirinto de brinquedo? Aí a pessoa andava e não achava saída. Aí depois alguém falou que tinha que renovar as baterias. Na fraternidade, me levaram num lugar tão longe, mas tão longe. Eu falei assim, mas que lugar é esse? Não chega nunca a lugar nenhum. Aí que eu percebi, era um deserto, tudo isolado, deserto, só eu no deserto. Daí alguém falou assim para mim que a energia não tem distância, que o que você pensa já imediatamente chega no lugar, uma coisa assim. Na Central da Verdade, eu vi um rodamuinho, mas ele girava, depois ele fazia o. Ele girava para um lado, depois ele voltava e se desfazia do outro. Nos planetas irmãos, eu vi uma plantação bonita de uva, assim, no alto, né? Tinha uva verde, uva roxinha. Só que alguém falou que pena que essa fruta tão boa se torna um entorpecente. Depois eu vi no escuro 2 olhinhos infantil piscando. Nos evoluciólogos, eu vi uns amparadores num campo, num gramado, tipo gramado de futebol. E eles estavam tudo abraçados e eu no meio abraçado com eles. Mas eles estavam felizes e eles estavam andando tudo abraçado. E eu no meio. Daí desfazeram assim o abraço e eles começaram a dançar, mas era uma dança, acho que era ou espanhola ou portuguesa, que eles batiam o pé, eles eram esse tipo de dança aí. E eles tinham um caneco que saía uma fumacinha, eu não sei o que eles estavam tomando, mas eu não estava dançando, eu só ficava olhando assim e achando legal. Na Serenosfera, eu vi uma pessoa de bruço e a outra pessoa estava fazendo tipo acupuntura, mas a agulha não era essas agulhas de acupuntura, a agulha era quadrada, fina, mas era quadrada no bico. Depois, na fase 5,
Eu mentalizei o planeta, o nosso planeta, Terra. Daí eu vi o Holopensene do planeta com todos esses conflitos, com pessoas boas, pessoas más, com tudo isso aí. Aí depois eu na minha oficina, eu exteriorizei para a turma lá. Depois eu fui na África, no meu quadrante, e depois no meu grupo Karma familiar. Daí falaram para mim analisar um por um e conhecer quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes de cada um, inclusive de mim, para mim se conhecer melhor. Daí a minha testa começou a tremer e alguém apertou a minha testa desse lado e fazia uma pressão assim. E eu senti um bom tempo essa pressão na minha testa. E eu acabei que prestando só atenção nessa pressão, como se alguém tivesse apertando, sabe, com a mão. E aí depois foi passando, mas com um bom tempo assim, apertando. Aí depois eu fui para um hospital do câncer, eu não sei se é Encore, eu não sei o nome do hospital. Eu vi umas criancinhas carequinha, daí eu exteriorizei para eles. E depois eu vi uma Nossa Senhora, acho que era de Fátima, grandona, mas é branca, uma imagem branca. E aí eu joguei energia nessa Nossa Senhora, era um homem. E o homem falou assim: como é que você me descobriu? Ficou bravo. Daí ele veio quase que em cima de mim, os amparadores fizeram assim e afastaram ele. E aí eu peguei e fiz a diz assim, tô bem, obrigado, boa noite, boas energias. Ok, Andréia. Obrigado pela participação, seus relatos. Fernando e Cíntia podem fazer seus relatos. Boa noite a todos. Na primeira fase, novamente eu senti uma euforia muito boa, assim, uma empolgação, e o estado vibracional veio rápido também. E isso já emendou no arco voltaico que eu fiz na Cíntia, que eu lembre desse momento, era uma alegria muito grande, assim, e eu vi alguns rostos passando na minha tela mental, e não consegui perceber mais. Recebendo dela, não lembro, quando eu recebi o arco voltaico da Cíntia, não me recordo do que se passou. No pilar, eu lembro do pilar, que foi muito intenso também, começou com o pilar individual, sensação de redemoinho, assim, muito boa, muito bacana. Primeira vez que eu percebo isso, sim. E depois acoplando com o pilar coletivo. E também durante o acoplamento, assim, eu percebi que a junção de outras pessoas, eu percebi essa formação do coletivo através do individual. Aí, depois disso, eu lembro da UFIEX, que tinha consciex de matriz africana. Eu não lembro se eram assistentes ou assistidos. Isso foi bem interessante, assim. E de outras culturas também. Eu acho que tinha indiana. Eu não lembro exatamente. Mas tinha outras culturas juntas, assim. Aí eu lembro, fui voltar, né? Apaguei. Aí eu voltei na Central Extrafísica da Energia, já no finalzinho, junto com a Fraternidade. E lembro de assistências feitas também num grupo de pessoas, assim, com esclarecimento. E depois disso, eu só fui lembrar. Eu voltei novamente no final do bolsão.
E eu lembro de ter mexido com coisa de saúde mental, que é a minha oficina. E veio coisas de política também, bem leves, assim, bem poucas. Que hoje eu li algumas coisas sobre isso, sobre a guerra também. E foi isso. Mas para mim passou muito rápido. A, a Procine foi muito quente, né? Tive muito calor aqui. E é isso, pessoal. Boa semana. Grato aí por mais um compartilhamento. E até a próxima. Vou passar para a Cíntia. Oi, pessoal, boa noite. Na fase 1, a instalação do campo foi bem tranquilo. Na fase 2, recebendo o arco voltaico, eu senti uma alegria, senti uma energia de alinhamento holochacral, percebi que a energia, ela descia do corono chakra até o básico, até o chakra básico, mas eu sentia bem forte, assim, essa energia bem no centro do meu soma, lá bem interno. Uma energia muito boa. Aplicando o arco no Fernando, eu senti o palmo chakra da mão direita esquentar e vi durante a aplicação um navio em alto mar, que no momento assim eu não entendi porque veio aquela imagem, mas aí depois para mim fez sentido pelo campo das demais fases. Na fase 3, eu coloquei os assistidos no pilar. Eu não senti muito o pilar. Eu tive a visão de um lago na fase 3 do pilar. Aí na fase 4, nas conexões, no início veio a imagem do Hitler na minha mente. E na fase 4 foi muito, assim, teve muitas movimentações, tiveram muitas movimentações em cada conexão. Eu sentia o campo muito intenso, sentia as consciências perpassando pelo meu campo, assim, bem intensamente, percebia, né, essas questões meio angustiantes das consciências, foi muito forte para mim. E o campo, e cada fase eu senti que demorou de passar de uma fase para outra. Mas só percebi, assim, muita movimentação. Não tive visão nenhuma. Na fase 5, não, na fase 5, veio uma imagem assim, veio na verdade uma frase que a melhor autodefesa para os ataques é o amor. Aí eu vi uma imagem assim de um ataque extrafísico e aí eu senti muita conexão com a frase, né, de hoje, da fraternidade. Diferentemente da fase 4, a fase 5 para mim passou muito rápido, o campo continuou muito intenso, continuei sentindo muita assistência e muitas consciências passando assim no meu campo, aquela pressão no cardiochakra e no laringo também, bem forte, mas na desassimilação foi muito tranquila, ocorreu tudo bem, senti bem forte a desassimilação. Estou bem agora. Um detalhe. Enquanto a Andrea relatava, né, tudo que ela relatava, eu senti que estava saindo muita ectoplasmia pelos ouvidos. E é isso, pessoal. Grata por mais uma Aprocin. Ótima semana para todos. Obrigado, Fernanda e Cíntia, pela participação, as melhores energias. Boa semana. A Márcia pode trazer seus relatos agora, querida. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu cheguei aqui muito perto já do horário da Profim e, e eu vi, então, nada é por acaso, né? A imagem estava tendo uma live com o governador, ele estava falando das ações do governo lá
na região da Cracolândia, né, em São Paulo. E aí eu senti uma conexão muito forte com essa situação, né? E me veio que era a questão da reurbanização na Cracolândia. Isso eu fiz essa conexão e durante toda a Procim, né? Isso ficou no meu campo. E foi um contato bem rápido mesmo, e foi um pouquinho antes da Procim. E na fase 1, a única sensação diferente que me chamou a atenção foi que eu sentia muita energia entrando pelo meu coronário e era tão intenso que parecia assim uma cascata de água em cima da minha cabeça. E eu nunca tinha sentido assim, uma sensação muito boa. Na fase 2, eu queria mais comentar isso. Comecei recebendo o arco voltaico da Tânia Bock e senti um bem-estar muito grande em todo o alossoma. E me veio a inspiração, e conforme me vinham essas palavras, era o que melhor descrevia o que eu estava sentindo mesmo. Então, me vinha assim para manter o estado de firme contentamento, suave e sereno. E eu pensava assim, é a alegria que eu estou sentindo, e a palavra que vinha era firme contentamento. Eu achei curioso que eu não costumo pensar muito nessa palavra. E ficava repetindo isso. E a minha sensação era que era tipo algum mestre, alguém do Oriente que tivesse me inspirando isso, e era tanto descrevia o que eu estava sentindo, como ao mesmo tempo era como um conselho que eu tivesse recebendo, como algo a se cultivar, né, no dia a dia. Muito bom. E aplicando arco voltaico na Tânia, eu senti um calor generalizado, mas também não era muito forte, não. E não era em nenhum chakra especificamente, mas também não era muito forte e muito gostoso o calor. É, Depois eu não tive muita percepção na fase 3. A fase 4 eu tive bastante descoincidência, apesar de eu ouvir todos os chamados, né? Voltei também à lucidez já na serenosfera, como a Virgínia, né? Acho que comentou. Aí já na fase 5 do bolsão holopensênico eu fiquei bem lúcida o tempo todo e mentalizei minha oficina, né? Que é na área da administração pública do Estado. Mentalizei o quadrante holopensênico planetário da Europa e da Ásia, incluindo aí o Oriente Médio, né, vários países. E em algum momento eu senti uma dor aqui em algum dente na arcada inferior do lado esquerdo. E eu nunca tive dor de dente na vida, nem sei como é, mas enfim, eu senti uma dor aguda e depois passou. No final, então, veio a questão dos pedidos de assistência da noite, que foram vários, né? E houve bastante exteriorização nessa fase. Eu fiz a Desastim com muita tranquilidade, voltei me sentindo muito bem e agradeço a todos pela oportunidade da assistência, por toda a assistência que eu recebo e pela oportunidade de participar desse grupo. E desejo ótima semana para todo mundo. Obrigado, Márcia, pelos relatos, sua participação é sempre muito importante. A Silvana pode fazer seus relatos agora. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu fiz na fase 1, eu me conectei rapidamente com os aproximadores, né? Na CIPEC, me veio assim a conexão com cada um, né? Depois, no arco voltaico recebendo do G, eu senti um tremor pelo corpo e os meus palmochakras ativaram bastante. Eu sentia uma energia suave, passou muito rápido, eu comecei a bocejar e no final me veio um cheiro de rosa. Aplicando nele,
a energia ficou muito fria. Eu tive uma sensação de leveza, os bocejos continuaram e a energia descia do topo da cabeça dele até os plantochakras. Era uma energia branca e bem intensa, subia e descia. Na fase 3, o campo ficou gelado e depois aqueceu. O pilar girava muito rapidamente e eu percebi os assistidos da noite chegando, né? Na fase 4, a minha gravação aqui parou, eu não percebi. Eu falei, nossa, mas está demorando muito, o que será que aconteceu? E travou, e eu perdi. Aí eu desliguei e falei, vou continuar só exteriorizando energia. E foi o que eu fiz. Eu fui exteriorizando, e eu falei, eu vou continuar assim, né? Me vieram algumas cenas, a maioria dessas cenas com a minha mãe, e me veio em determinado momento que ela ainda não tinha acordado e estava em processo de recuperação no hospital extrafísico. Eu via muitas cores, círculos, branco e amarelo, eles subiam na minha frente. Eram círculos e alguns semicírculos, né? Eu vi também, e eu acho que alguém aí falou, eu vi uma taça muito grande, transparente, com um líquido amarelo dentro. Esse líquido jorrava. E as pessoas ao lado parecia que recebiam, como se fosse uma água benta, sei lá o que era. Mas eu vi, alguém falou em alguma taça, eu acho que foi a Gotardo. Depois, isso, aqui, peraí. Depois eu estava dentro de uma Kombi com várias pessoas seguindo, como se estivesse escoltando uma moça que subia uma ladeira muito íngreme e os prédios eram muito antigos, pareciam uma parte da Itália ali, eu senti isso. E esses prédios eram bem de frente um para o outro, e essa moça subia correndo com uma moto antiga e eu atrás dessa Kombi, atrás dela, né? E correndo, e eu falava, nossa, eu não estou conseguindo alcançar. Aí, quando ela olhou para trás, era a Vivian, filha da Cris mais velha, né? E eu falei, nossa, olha que coisa interessante. Aí, terminou, eu fiz a desassimilação, mas senti bastante energia durante todo esse período aí. Eu não consegui saber que fase eu estava, nada, mas senti muita energia mesmo. Obrigada a todos pela participação, viu? Uma boa semana a todos. Obrigado, Silvana. Melhores energias para você. Deixa eu achar o meu, tá aqui. Tá, na fase 1, eu fiz a chuveirada hidromagnética antes, no banho, fiz a retirada do ectoplasma antes da Procin. E quando iniciou, eu pensei em cada aproximador, muito relaxamento, descoincidência, né? Fiz exteriorização de energia para cada aproximador, senti o frontal bem ativado. Já senti o corpo pinicando, né? O que indica ectoplasmia, sensação de saída de água dos ouvidos também, ectoplasmia, né? E tinha pessoas conversando próximo, né? Tinha um rapaz loiro que ele sai andando, me dá as costas e fala que vai resolver as coisas e tal. Ele não estava muito feliz, não. Na fase 2, eu troquei arco com a Andrea. Eu vejo a Andrea do meu lado direito, ela está sorrindo, né? E eu sinto pressão no meu frontal, né? No nucal também, né? É, senti umas pontadas no abdômen, logo acima do umbigo, como se fossem umas agulhadas. E eu vi que consciências tinham homens, né, de barba, jovens, uma espécie de celeiro, uma fazenda, algo assim, né? Quando eu passo o arco na Andrea, eu vejo que ela está sentada, de olhos fechados, né? E eu sinto energia nos plantochakras. Eu vi uma consciência de uns 50 anos, com um vestido claro, né? Ela se abaixa e beija alguém que está sentado, como se estivesse recebendo o arco também, não sei se era a Andrea, é uma senhora ela, né? E ela está de óculos, tem cabelos compridos, né? Ela tratou com muito carinho a consciência que ela beijou ali, não sei quem foi. Muito desconhecido, relaxado. A fase 3, quando eu penso na exteriorização do lado esquerdo, eu me sinto puxado. Quando eu penso na absorção, eu me sinto empurrado, mas é uma sensação boa, interessante. Eu vejo uma moça
for clarividência, 20 e poucos anos, morena clara, o rosto bem tatuado, e ela está conversando com alguém, falando algo com alguém. Ela parece africana. Vem um rapaz caminhando em minha direção, eu passo por ele, viro uma rua, eu estou em algum lugar que eu não determinei, e sinto umas mioclonias, o corpo tremeu de leve. Na fase 4, eu ouvi alguns comandos, mas estava muito desconhecido. Na Serenosfera, vi rapazes negros, eles conversavam, brincavam, estavam de boné, e usavam boné também modernos, e barbudos. Fase 5, eu coloquei minha oficina, que são os hospitais, posto de saúde, UPA, aqui na minha cidade. Pensei na diretoria desses hospitais, o meu quadrante, que é o da Europa. E o Coronochakra é muito ativo. Quando eu ouço os relatos de vocês, meu Coronochakra fica bem ativo, bem, né? Mas, mas tá tudo bem, me sinto muito bem. Vamos passar para aquele momento em que quem teve sincronicidade, fenômeno, lembrou de algo a mais, né? O pessoal aí de Jundiaí, São Paulo, tem Eu tenho. sincronicidades ou lembranças de algo a mais? Eu tive. Posso Diga, falar? pode falar, Silvia. Então, na fase 3, assim como a Carmen falou, depois que o Walter ensinou aquele exercício do pilar energético, né, naquele CVA, eu também acho mais fácil de sentir o pilar energético. Uma energia que sobe, desce, só que para mim, além de subir, descer, ela gira da direita para a esquerda. E no final da fase 3, o Fernando tinha falado de sensação de redemoinho, né? Eu também tive essa sensação no final da fase 3. E Uhum. bastante gente falou de água, né? Isso. Mais alguém? Sincronicidade, fenômeno. Tânia, alguém por aí? Sincronicidade, lembrou de algo? Sim, assistência às crianças, várias Isso. pessoas, né, presenciaram isso. O Gotardo viu a taça, e quem mais que viu o Jezrael, né? Tinha visto? O lago, o Jezrael viu o lago, e mais a Silvana viu o lago, viu a taça, Silvana. Eu sei que 2 pessoas viram o lago, 2 pessoas viram a taça, e o campo amarelo alaranjado também. Eu e o Walter, teve mais algumas pessoas que falaram também, né, da cor amarela. Então, acho que foi mais isso. Daqui, acho que foi isso. Lembram de mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Obrigada. Olha. Alguém do pessoal remoto lembrou de algo? Eu Diga, Andréia. esqueci de falar, eu vi um chuveiro de banho, que caía água, né? Daí esse chuveiro, só o chuveiro eu vi branco, ele foi lá para o cemitério. Daí começou a cair água entre os túmulos. E depois ele começou a lavar um sangue que corria por meio dos túmulos também. E outra coisa no pilar que eu coloquei os assistidos, que desceu, o chão desceu assim, que eles estavam tudo no meio sentado em cadeira, tinha um vidro blindado em volta deles. Eu esqueci de falar desse vidro que girava. E também, no meio desses assistidos, estava a Vali, estava a mãe da professora Silvana, e estava a mãe daquela mocinha que começou na Procinha, eu não lembro o nome dela. Tava os 3. A Sandra. Isso, a mãe dela. É isso. Obrigado, Andréia. Nada. Pessoal, lembrando que nessa quinta-feira vamos ter a última aula do curso Qualificação da Assistência do projeto Conscienciologia no Cotidiano, vai ser 27 de julho, um curso maravilhoso dado pela professora Luciana. Não percam, participem conosco, ok? E no mais, as melhores energias, uma boa semana para todos. Tchau, tchau, pessoal.